Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles, enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. Porque decidimos o Espírito Santo e nós não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. A sua leitura causou alegria, por causa do estímulo que trazia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes, e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se esta leitura tocou o seu coração hoje, não guarde essa graça apenas para você. Ao comentar ou compartilhar este conteúdo, o algoritmo entende que esta mensagem é importante e a entrega para mais pessoas que podem estar precisando de uma palavra de esperança agora. Vamos juntos levar o Evangelho a mais lares. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, há pessoas que entram em nossas vidas e mudam tudo. Talvez tenha sido um professor que acreditou em você quando ninguém mais acreditava, ou um amigo que ficou ao seu lado no momento mais escuro, ou um mentor que viu potencial onde você só via limitações. Essas pessoas não são apenas conhecidos casuais. Elas nos transformam, nos elevam, nos chamam a ser mais do que pensávamos ser possível. Jesus nos diz hoje algo que deveria fazer nossos corações pararem por um instante. Já não vos chamo servos, mas amigos. Deixem essas palavras penetrarem profundamente em seus corações. O Criador do universo, aquele que teceu as estrelas no céu e colocou os oceanos em seus lugares, nos chama de amigos, não servos, não súditos distantes, amigos. Esta é uma revolução de relacionamento. Na cultura do tempo de Jesus, a distância entre mestre e servo era abissal. Um servo não questionava, não dialogava, simplesmente obedecia ordens sem compreender o porquê. Mas Jesus rompe completamente com esse modelo. Ele diz: Tudo o que ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Pensem no que isto significa. Jesus nos convida para o círculo interno. Ele compartilha os segredos do reino, os mistérios do coração de Deus. É como se alguém lhes abrisse um diário íntimo, expondo não apenas informações, mas a própria alma. Esta é a profundidade da amizade que Cristo oferece.
Mas esta amizade não é passiva ou superficial. Jesus estabelece um fundamento claro. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quantas vezes ouvimos essas palavras e elas escorregam por nós como água em uma pedra lisa. Mas detenhamo-nos aqui. Jesus não está sugerindo ou recomendando, ele está comandando. E qual é o padrão? Como eu vos amei. Como Jesus nos amou. Ele se esvaziou de sua glória divina e se tornou um de nós. Ele tocou leprosos quando todos os outros fugiam com medo. Ele comeu com pecadores e publicanos, escandalizando os religiosos de sua época. Ele lavou os pés de seus discípulos, assumindo o papel do mais humilde servo. E finalmente ele estendeu seus braços em uma cruz e permitiu que pregos perfurassem suas mãos por amor a nós. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Jesus não está falando hipoteticamente. Ele está descrevendo exatamente o que ele faria, o que ele já sabia que faria. Estas palavras foram pronunciadas sabendo que em poucas horas ele seria traído, preso, torturado e crucificado. E então Jesus faz uma declaração que deveria nos deixar sem fôlego. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. À primeira vista, isto pode parecer condicional, até mesmo manipulador. Mas olhem mais profundamente. Jesus não está colocando obstáculos arbitrários. Ele está dizendo que a verdadeira amizade com ele se manifesta em obediência amorosa, não por medo de punição, mas porque nos tornamos um com ele em propósito e coração. É como uma dança. Quando dois dançarinos estão perfeitamente sincronizados, não é porque um está forçando o outro a seguir passos rígidos, mas porque ambos conhecem a música, ambos se entregaram ao ritmo, ambos se movem como um só. Esta é a amizade que Jesus oferece, uma união tão profunda que seus mandamentos não são fardos pesados, mas a expressão natural de um coração transformado. Jesus continua: Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. Que verdade libertadora! Quantas vezes nos sentimos inadequados, indignos, como se tivéssemos que provar nosso valor para sermos aceitos por Deus. Mas Jesus vira isso de cabeça para baixo. Não fomos nós que o escolhemos, ele nos escolheu. Ele nos escolheu conhecendo cada falha, cada fraqueza, cada momento de dúvida e traição que teríamos. Ele nos escolheu não apesar de nossas imperfeições, mas com pleno conhecimento delas. E por quê? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não fomos escolhidos apenas para nos sentirmos bem ou para termos uma experiência espiritual agradável. Fomos escolhidos com um propósito. Fomos comissionados. Fomos enviados. E este envio não é para lugares distantes necessariamente, mas para onde já estamos, nossas casas, nossos locais de trabalho, nossas comunidades. Que fruto é este que devemos dar? É o fruto do amor que Jesus descreveu, um amor sacrificial, desinteressado, transformador. É paciência quando somos provocados, é bondade quando encontramos crueldade, é perdão quando somos feridos, é generosidade quando somos tentados pelo egoísmo. É esperança quando tudo parece sem esperança. Agora voltemos nossa atenção para a primeira leitura de Atos dos Apóstolos. Os apóstolos e os anciãos acabaram de passar por um dos primeiros grandes debates teológicos da Igreja. A questão era crucial. Os gentios que se convertiam a Cristo precisavam primeiro se tornar judeus, seguindo todas as leis e tradições judaicas. Este não era um debate acadêmico abstrato. Era uma questão que afetava vidas reais, famílias reais, comunidades reais. Havia paixão de ambos os lados, convicções profundas e o potencial real para divisão e conflito. Mas observem como a comunidade lidou com isso. Eles se reuniram, discutiram, oraram e chegaram a uma decisão guiada pelo Espírito Santo. E então, e isto é crucial, eles enviaram uma carta, não com arrogância ou autoritarismo, mas com gentileza e clareza, explicando sua decisão. A carta começa reconhecendo o problema.
Ouvimos dizer que alguns dos nossos, sem mandato algum, vos perturbaram com palavras que transtornaram vossos espíritos. Há uma humildade aqui, um reconhecimento de que nem todos que falam em nome da comunidade representam verdadeiramente seu espírito. E então vem a decisão. Pareceu bem ao Espírito Santo, e a nós não vos impor outro peso além destas coisas necessárias. Que bela frase! Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não é nós decidimos e estamos dizendo a vocês. É um reconhecimento de que a decisão foi tomada em comunhão com o Espírito, em oração, em discernimento coletivo. As cargas que eles impõem são mínimas. Abstenção de carnes sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne sufocada e da imoralidade sexual. Estas não são regras arbitrárias, mas guardrails práticos para ajudar os gentios convertidos a viverem em comunidade, tanto com judeus quanto com outros gentios. E a resposta: tendo lido a carta, alegraram-se com aquela exortação. Não houve ressentimento ou rebelião, mas alegria. Por quê? Porque a decisão foi comunicada com amor, tomada com sabedoria e focada no que era essencial, não em fardos desnecessários. Meus queridos irmãos e irmãs, estas duas leituras se entrelaçam de uma maneira linda. Jesus nos chama a amar uns aos outros como Ele nos amou. E os apóstolos nos mostram como esse amor se manifesta em comunidade, através do diálogo respeitoso, do discernimento guiado pelo Espírito, da busca pela unidade sem uniformidade forçada. Vivemos em um tempo de profunda divisão. Em nossas famílias, há desentendimentos sobre política, religião, escolhas de vida. Em nossas comunidades, há conflitos sobre valores, prioridades, direção. Em nossa igreja, há debates sobre tradição e mudança, sobre o que é essencial e o que é cultural. Como navegamos essas águas turbulentas? Voltando ao mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Seguindo o exemplo dos apóstolos, reunindo-nos, ouvindo-nos uns aos outros, discernindo juntos sob a orientação do Espírito Santo. Isto não significa que todos concordaremos em tudo. A igreja primitiva não concordou em tudo imediatamente. Houve debates acalorados, momentos de tensão, mas eles permaneceram comprometidos uns com os outros, comprometidos com a busca da verdade juntos, comprometidos com o amor que transcende as diferenças. Jesus diz: para que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Esta é uma promessa tremenda, mas notemos o contexto. Vem imediatamente após o mandamento de amar e a designação de amizade. Quando estamos alinhados com o coração de Cristo, quando amamos como Ele ama, quando buscamos seu reino acima de tudo, nossas orações naturalmente se alinham com a vontade de Deus. Então, hoje eu os desafio a 3 coisas práticas e concretas. Primeiro, reflitam sobre a amizade que Jesus oferece a você pessoalmente. Você a está aceitando? Você está permitindo que Ele compartilhe os segredos de seu coração com você? Ou você o mantém à distância, satisfeito com um relacionamento formal de servo-mestre? Passe tempo em oração, não apenas falando, mas ouvindo. Deixe-o ser seu amigo. Segundo, examinem seus relacionamentos. Há alguém com quem você está em conflito? Alguém que você está evitando ou guardando ressentimento? Lembre-se do mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus não esperou que fôssemos dignos de seu amor. Ele nos amou primeiro. Tome a iniciativa, estenda a mão, busque a reconciliação. Terceiro, olhem para sua comunidade, sua família, sua paróquia, seu local de trabalho. Onde você pode ser um portador de paz? Onde você pode facilitar o diálogo, em vez de alimentar a divisão? Como você pode seguir o exemplo dos apóstolos, buscando decisões guiadas pelo Espírito que promovam a unidade sem sacrificar a verdade? Irmãos e irmãs, fomos escolhidos para dar fruto que permaneça. Não fruto efêmero que murcha ao primeiro sinal de dificuldade, mas fruto duradouro que nutre gerações futuras. Este fruto é o amor
o tipo de amor que Jesus demonstrou na cruz, o tipo de amor que transforma vidas, o tipo de amor que constrói pontes onde outros constroem muros. Não é fácil. Amar como Jesus amou nos custará. Pode nos custar nosso orgulho quando temos que pedir perdão. Pode nos custar nosso conforto quando temos que estender a mão a alguém diferente de nós. Pode até nos custar relacionamentos quando tomamos uma posição por justiça e verdade. Mas lembrem-se, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Jesus não apenas falou essas palavras, ele as viveu, e ele nos chama a fazer o mesmo, não necessariamente morrendo fisicamente, mas morrendo para nós mesmos diariamente, escolhendo o amor sobre o egoísmo, a compaixão sobre o julgamento, a unidade sobre a divisão. Que possamos ser conhecidos como amigos de Jesus, não apenas em palavra, mas em ação. Que nossos frutos, de amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, sejam evidência visível de que fomos escolhidos por Ele e transformados por seu amor. E quando nos reunirmos como comunidade, em nossas famílias, em nossas paróquias, em nossos grupos, que possamos dizer com os apóstolos: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Que nossas decisões sejam guiadas não por conveniência ou tradição cega, mas pelo discernimento prayerful e coletivo sob a orientação do Espírito. Que o amor de Cristo nos compele, que sua amizade nos transforme, que seu Espírito nos guie. E que possamos individual e coletivamente dar fruto que permanece, para a glória de Deus e o bem do mundo que Ele tanto ama. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Deixe aqui nos comentários o seu amém ou o seu pedido de oração. Nossa comunidade é um espaço de intercessão e, ao interagir com o vídeo, você ajuda o canal a crescer para que possamos continuar nossa jornada diária pela palavra. Que Deus abençoe sua generosidade em nos ajudar a espalhar a luz de Cristo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.